Você olha para a sua dor e pergunta em silêncio: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Em algum momento você já pensou que talvez estivesse sendo ignorado, abandonado ou até punido? E é exatamente nesse ponto que a história de Jó começa a fazer sentido. Jó não era qualquer homem. Ele era justo, íntegro, alguém que temia a Deus e evitava o mal. Um homem que, aos olhos humanos, parecia ter tudo no lugar: família, riqueza, respeito, uma vida que muitos considerariam abençoada. Mas a história de Jó não começa na terra. Ela começa em um lugar que você não pode ver. Existe uma conversa acontecendo, uma discussão silenciosa sobre a fé de um homem. E no centro dela está Jó. A pergunta não era sobre o que Jó tinha, era sobre por que ele permanecia fiel. Então tudo começa a mudar. Em questão de momentos, aquilo que parecia sólido começa a desmoronar. Seus bens desaparecem, seus servos morrem, seus filhos se vão. Um após o outro, os golpes chegam sem aviso, sem pausa, sem explicação. E você tenta imaginar isso, não um problema isolado, mas tudo sendo arrancado de uma vez. Mesmo assim, Jó não quebra. Ele cai no chão. Ele sente, ele rasga suas vestes, mas no meio da dor, ele diz algo que ecoa até hoje: o Senhor deu, o Senhor tomou. Só que não para por aí, porque existe um nível de dor que ainda não foi alcançado. Agora, não é mais o que está ao redor de Jó, é o próprio corpo dele. Feridas se espalham, dor constante, um sofrimento que não dá descanso, um desconforto que acompanha cada respiração. E talvez seja aqui que você se reconheça, porque quando a dor é externa, ainda existe distração, mas quando ela está dentro de você, não tem para onde fugir. Jó senta no pó, isolado, fraco, silencioso. E então vem algo ainda mais pesado que a dor física: as palavras. Pessoas próximas começam a falar, questionar, julgar. Você deve ter feito algo. Deus está te punindo. Isso não acontece sem motivo. E de repente, além de sofrer, você precisa se defender. Jó não entende o que está acontecendo. Ele não tem respostas, ele não tem explicações, ele apenas sente. E ele fala, ele questiona, ele lamenta, ele se abre. Diferente do que muitos pensam, Jó não foi um homem que não sentiu dor. Ele foi alguém que sentiu tudo e ainda assim permaneceu. E isso muda tudo, porque a fé de Jó não estava na ausência de sofrimento, estava na permanência mesmo dentro dele. Em nenhum momento ele recebe uma explicação clara. Em nenhum momento Deus senta e diz: isso está acontecendo por causa disso. E talvez isso seja o mais desconfortável, porque você quer entender, você quer lógica, você quer motivo. Mas a história de Jó não entrega isso. Ela entrega algo mais profundo. Em meio ao silêncio, Deus aparece. Não com respostas diretas, mas com perguntas. Perguntas que revelam o quanto você não vê, o quanto você não entende, o quanto existe além do seu controle. Jó percebe algo. Não que sua dor tenha sido explicada, mas que sua visão era limitada. E naquele momento, algo muda dentro dele, não ao redor, dentro. Porque a maior transformação da história de Jó não foi a restauração final, foi o que aconteceu antes disso. Foi o entendimento de que nem tudo precisa ser explicado para fazer sentido. Que a fé não depende de respostas, depende de permanência. No final, sim, tudo é restaurado. Mas essa não é a parte principal da história. Porque se você focar apenas nisso, você perde o ponto. Jó não venceu porque recebeu de volta. Jó venceu porque permaneceu quando tudo foi tirado. E talvez seja exatamente isso que você precisava entender. Sua dor não significa a ausência de Deus. Seu sofrimento não é prova de abandono. Às vezes, é exatamente no silêncio que algo mais profundo está acontecendo. E a pergunta agora não é mais por quê. A pergunta é: você permanece, mesmo sem entender?
Porque a história de Jó não responde todas as perguntas. Ela confronta você com uma decisão: permanecer ou desistir. E essa escolha é totalmente sua.